Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E antes de começarmos os nossos estudos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo, e à espiritualidade, e a todos os nossos mentores a oportunidade de nos podermos encontrar hoje aqui, estudando mais um pouco, aproveitando para tomar conhecimentos que possamos aproveitar para o nosso dia a dia na vida. Mestre amado e amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade dessa encarnação e obrigado pela oportunidade de podermos hoje, mesmo que seja à distância, poder estudar um pouco mais o Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, hoje a gente vai terminar esse subcapítulo. A gente está estudando o capítulo 9, que se intitula Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nas últimas semanas a gente já estudou algumas questões sobre os processos e hoje a gente vai terminar esse subtítulo dos processos. Então, a questão 477. Kardec perguntou à espiritualidade: as fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E os espíritos nos respondem: não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Quando nós falamos exatamente sobre estas fórmulas, acho que todos nós estamos perfeitamente conscientes do que é que a gente está falando. Tem dezenas, se não centenas de filmes espalhados pelo mundo que falam de exorcismo e que falam das diversas e muitas fórmulas que havia para exorcizar as pessoas que estavam possuídas e eram fórmulas normalmente praticadas pela religião católica. E eu vou aproveitar, hoje eu vou-vos mostrar aquilo que normalmente nós fazemos todas as semanas na preparação do nosso estudo. A gente se utiliza dos livros de João Nunes Maia. E sobre essa questão, ele nos diz: o exorcismo é uma fórmula usada pelo catolicismo para afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo sua influência. Em poucos casos, esse método dá certo. Não são as palavras que mostram a força, nem gestos pré-estudados que fazem desligar os espíritos malfeitores dos que eles acompanham. Muitos dos espíritos ligados às pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam nas suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lares, desorientando pessoas. No entanto, existem padres que praticam o exorcismo e os perturbados são aliviados pelo afastamento dos espíritos inferiores. Isto se dá quando o sacerdote tem conduta reta, é a força da moral que vale e não o jogo das palavras vazias que o vento leva. O exorcista precisa de ter fé envolvida no amor e que suas mãos sejam sempre instrumento da caridade. Ainda mais, o que está sendo exorcizado precisa modificar seus sentimentos, limpar sua casa mental, porque se não se moralizar, podem os espíritos que foram retirados voltar de novo e ainda trazerem outros da mesma natureza para a sua companhia. Aí, o segundo estágio torna-se pior que o primeiro. Como nada se perde, o exorcismo é um começo rudimentar na escala do aperfeiçoamento da alma, no que se refere aos métodos de conversa com as entidades malfeitoras e educadas, tanto quanto aos que sofrem com as suas companhias. As religiões e filosofias rudimentares haverão de acompanhar o progresso. Esta é a lei. Quem se esquece de progredir vai ficando para trás e sofre as consequências desse retardamento. É verdade que o exorcismo, e a gente vê nos livros, era algo que se usava muito no início do século. Hoje as pessoas, eu penso que as pessoas já não acreditam tanto nisso,
se ajudam muito mais com psicólogo, com psiquiatra, com ajudas profissionais, porque essa história de ser obsediado, de ser possesso e de ter um espírito agarrado a nós, da mesma forma que a fé nas religiões baixou bastante nas pessoas, a fé de esses tipos de fenômenos paranormais também baixou. Então, é verdade que o que João Nunes Maia nos diz, o exorcismo só era eficaz realmente se o padre tem uma conduta reta, se é alguém que trabalha para o bem, e isso é finalmente aquilo que acontece em todos os centros espíritas. Ou seja, nos centros espíritas a gente não faz exorcismo, o que a gente faz são reuniões mediúnicas, e nas reuniões mediúnicas nós tratamos espíritos obsessores que vêm nas nossas reuniões mediúnicas. Espíritos obsessores esses que são trazidos pela espiritualidade. Todos os centros espíritas têm, como nós também temos, um livro das pessoas que colocam os nomes para as orações. Acontece muitas vezes que em nossas reuniões mediúnicas o espírito que chega diz: mas esse aí que vocês querem que eu deixe de obsediar, esse aí, ele é que anda me perseguindo a mim. Esse aí é esse alguém que a gente colocou no livro o nome e que pediu em oração para que essa pessoa fosse ajudada. Portanto, o que acontece nos centros espíritas é que a espiritualidade, aproveitando os pedidos que a gente faz e aproveitando tudo aquilo que eles gerem no seu trabalho, que é enorme, eles trazem para a reunião mediúnica os espíritos que precisam ser tratados, que precisam ser ajudados, e muitas das vezes os obsessores de muitos de nós, mesmo nós, trabalhadores da casa, que somos acompanhados desses espíritos e que precisam ser acompanhados. Agora, as fórmulas que no Centro Espírita existem, foi exatamente o que dizia há bocado a frase de João Nunes Maia, a gente funciona através do amor. A gente não vai poder afastar um espírito que está agarrado ao outro por uma vingança, por um ódio, por um ciúme, seja qual for o sentimento negativo, e que por vezes está ligado a esse irmão há décadas, centenas, milhares de anos. A gente não vai poder afastar esse sentimento com um toque de mágica, com um exorcismo como faziam os católicos. Encosta o crucifixo na cabeça do possesso e o espírito vai embora. Como dizia João Nunes Maia, ele até pode ir embora, mas depois ele volta com os amigos todos da turminha e tudo piora muito mais. Então, exorcismo, como se fazia na altura, é algo que está completamente fora de moda. Questão 478. Pessoas há, animadas de boas intenções, e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada consegue, se afastam. Isso é uma muito boa ideia para todos aqueles que começam a frequentar centro espírita. Todos aqueles que começam a frequentar centro espírita encontram impedimentos para vir no centro espírita. Porque é uma vizinha que arranja e que bate na porta antes de virmos para o centro espírita, é porque uma criança que fica doente, é porque um pai que fica doente, é porque o trabalho dá horas extras, é porque o trabalho muda o horário do dia seguinte para não poder vir no centro espírita. Muitos inconvenientes aparecem. E a persistência é a única forma de a gente não deixar de caminhar no bem. Porque se, a partir do momento, cansares a paciência, espírito obsessor não tem paciência. Espírito obsessor quer dar ordens e comandar. A partir do momento que a gente entra numa determinada sintonia e tem persistência de manter essa sintonia, se eles começam a nos dar ideias, mas a gente continua na nossa persistência de não ouvir o que eles dizem,
e eles acabam por se cansar e se afastam. Agora, claro, se eles nos dão uma ideia, a gente vai atrás, e nos dão uma segunda e a gente vai atrás, e nos dão uma terceira, a gente vai atrás, aquilo de uma obsessãozinha pequenininha vai aumentando, 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 e sabe lá Deus onde é que a gente vai parar. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenham o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, como eu dizia há pouco, se a gente mantiver uma perseverança no bem, se a gente se policiar, se a gente fizer como Jesus disse, vigiai e orai, se a gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas reações, sobretudo aquilo em que a gente pensa e que abre uma brecha para que um espírito inferior nos venha aumentar aquela pequenina falha que a gente pensou. A gente já está vencendo um obsessor. Mas a prece é, de facto, o auxílio para tudo. Mas, como dizia João Nunes Maia no início, desde que tenha amor, que tenha o auxílio da caridade, que tenha ações no bem, porque aquele que se senta durante uma hora, orar, sem sentir, não vai fazer nada. Como eu digo muitas das vezes, quando estamos numa aflição, uma palavra basta para nós orarmos. Jesus. Basta fecharmos os olhos, chamarmos Jesus com toda a nossa força e toda a tempestade que está em cima de nós se afasta. Porque é uma força imensa de amor. E Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, como Jesus dizia, tua fé te salvou, tua fé te curou. A gente temos que ser nós a dar o primeiro passo para que a espiritualidade nos possa ajudar. A gente, por muito que nós em nossa casa tenhamos os nossos familiares enfermos, tenhamos amigos queridos com problemas de saúde e que gostaríamos imenso de poder ajudar, mas se eles não forem os primeiros a pedir ajuda, nós nunca poderemos ajudar. Porque, infelizmente, a gente pode continuar pedindo, orando. A prece é auxílio para tudo. E a gente pode continuar no nosso silênciozinho da casa orando pelos nossos queridos. No dia em que eles abrirem a tempestade que está por cima deles e abrir uma brechazinha no meio da nuvem, o poder das orações vai chegar. E aí eles vão ser ajudados. E a última, 480, que se deve pensar da expulsão dos demónios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demónio ao mau espírito, que subjuga um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demónio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demónio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido em que empresteis as palavras. As maiores verdades são sujeitas a pareceres absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. A gente só precisa de ter fé. Como dizia Jesus, fé do tamanho de um grão de mostarda e movereis a montanha. Então, a gente, com um pouquinho de fé, a gente só precisa desenvolver a nossa fé. E com oração, a gente consegue, de facto, se afastar das tempestades e das nuvens. E agora eu vou passar a palavra para a Claudinha, que nos vai oferecer a palestra.